Doutor, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, quando essa dificuldade de adaptação a novas situações, que podem acontecer inclusive pela chegada do ano novo, no comecinho de janeiro que a gente tem, quando que essa dificuldade pode ser considerada um transtorno e que precisa ser olhada com mais atenção ou até tratado. É o transtorno de adaptação que muita gente nem conhece, né? Pois é, Rô, é importante a gente lembrar que no começo de ano, né, mudança de escola, mudança às vezes de cidade, novo emprego, lógico que essas mudanças podem acontecer a qualquer momento, né, mas no começo do ano às vezes tem mais, oportunidades de que isso aconteça, e muitas vezes as mudanças são para bem, né, a pessoa está indo para um lugar que ela escolheu, ela está indo para um emprego melhor, para uma escola, enfim, melhor, que vai ter oportunidades, não tem, não necessariamente as mudanças são negativas. Claro que às vezes são, né? Às vezes, você não teve escolha, você tem que mudar de escola, você é demitido, perde alguém da família, né? Isso é uma mudança também. E todas essas mudanças, elas exigem que a gente se adapte. Quando uma coisa muda, a gente estava acostumado da forma como uma coisa era, a gente já tinha todo o nosso dia a dia organizado, a gente já nem pensava mais, engatava ali a primeira e seguia em frente, nem precisava pensar. Quando as coisas mudam, você precisa se adaptar. Às vezes são pequenas mudanças, às vezes são grandes mudanças. Às vezes é só uma mudança de caminho, uma mudança de rota, às vezes é uma mudança grande, uma mudança existencial até, né? Uma pessoa que é enviúva, por exemplo, ela muda ali até a sua inserção na sociedade de alguma maneira. E tudo isso requer energia. Essas mudanças não são, esse gasto de energia, ele não é sinônimo, Rô, de uma doença, né. Quando você fala assim: "Ah, mas eu tô cansado, Daniel, depois que eu, tive aqui essa mudança, depois que eu perdi alguém, ou depois que eu, sei lá, vendi alguma coisa grande, eu parece que eu tô meio sem energia". É isso mesmo, a gente gasta energia para se adaptar. Isso não é necessariamente uma mudança ou uma doença. Doença é aquilo que a gente sempre fala aqui no Humanamente, Rô, é quando os as consequências desse gasto de energia, o resultado dessa adaptação começa a perdurar muito e trazer sofrimento. A pessoa não consegue ser do jeito que ela era e parece que aquilo ali não passa. Então, opa, sinal amarelo, aqui a gente pode estar falando de um adoecimento que genericamente vai ter detalhes, mas genericamente a gente chama de transtorno de adaptação. Mas aí pode vir com situações com mudanças positivas e negativas, doutor? Só para a gente esclarecer. É isso mesmo, a gente pensa, né, quando eu mudar para melhor, quando alguma coisa boa acontecer, eu vou só ficar feliz, mas não é bem assim. É claro que são mudanças boas às vezes, mas mudanças boas muitas vezes trazem mais responsabilidade. Por exemplo, o sujeito foi promovido, né, "Nossa, eu queria tanto aquela promoção", é uma coisa boa, é um reconhecimento do meu trabalho, eu vou ganhar mais, eu vou ter carro da empresa, sei lá qual é a situação, mas é uma mudança boa. Só que vem mais responsabilidade, às vezes vem gerenciamento de pessoas, vem mais cobrança, então também requer energia e a pessoa pode, nesse caso, por exemplo, apesar de ser positivo, ela pode ficar mais ansiosa. Ok, é normal. Espero que ela fique mais ansiosa mesmo se ela, tiver uma mudança tão grande de responsabilidade, de funções. É bom que ela fique ansiosa, porque a ansiedade vai ajudar a ela se tornar mais flexível, mais rápida, se adaptar melhor. Agora, esta ansiedade que ela está experimentando, em algumas pessoas, pode ser de uma intensidade ou de uma duração que acabe trazendo problema. É aí que a gente vai falar de um transtorno de adaptação. E deve ter muita gente ouvindo humanamente neste momento e conseguindo relacionar algum momento de vida exatamente com o que o doutor está explicando. É claro que existem os níveis esperados de uma ansiedade, de uma mudança,
mas do que seria de verdade um transtorno dessa adaptação. Aliás, doutor, deixa eu aproveitar e chamar aqui dados que foram levantados pela sala digital Band Google, programa Humanamente, que está sendo gravado da nossa sala digital, que mostram como o interesse das pessoas tem, inclusive, aumentado nos últimos anos em relação a esse transtorno de adaptação, atingindo o pico histórico no ano passado, no ano que terminou 2024. A gente fez, para quem está acompanhando no YouTube, um gráfico desde 2014. E ali, gradualmente, o interesse foi aumentando, chegou a cair um pouquinho durante a pandemia, apesar de todas as mudanças que a gente enfrentou, mas depois do fim da pandemia voltou a aumentar e entre 2023 e 2024 atingiu o topo. Então, as pessoas estão buscando mais, talvez inclusive por sentirem os efeitos de tantas mudanças climáticas, mudanças mundiais, políticas que a gente tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. E a gente tem uma segunda arte também feita, preparada aqui pela nossa sala digital, sobre as principais dúvidas das pessoas, as perguntas. O pessoal vai à internet procurando entender melhor o que é o transtorno de adaptação, querendo saber se o transtorno de adaptação tem cura, como tratar, como isso afeta a vida e se depressão é transtorno de adaptação. Tem alguma relação entre as duas doenças, doutor? A depressão e o transtorno de adaptação estão relacionados? Eles estão relacionados de uma maneira, assim, de algumas maneiras, Rô, porque o transtorno de adaptação, não estou falando de depressão ainda estou falando de quando esta reação do nosso organismo começa a ser prejudicial. Ainda estamos falando do transtorno de adaptação. Ele pode ter sintomas ansiosos, então a pessoa fica mais preocupada, a pessoa fica mais tensa, a pessoa não consegue dormir direito, ela está com sintomas de ansiedade exacerbados, mais intensos, mas também podem ser sintomas mais da linha depressiva, porque a mudança às vezes é uma perda, é uma coisa negativa, então a pessoa fica mais para baixo, com menos energia, com mais dificuldade de reagir, de se alegrar, de se empolgar. Então ela tem sintomas da linha depressiva. Você não vai caracterizar ainda que é depressão por causa do tempo que a coisa está durando, por causa da intensidade que ela não está assim tão grande, porque está muito relacionada a alguma situação. Aliás, esse é um ponto importante, o transtorno de adaptação, ele deve acontecer, a gente vai chamar de transtorno de adaptação, quando ele acontece em até 3 meses de a pessoa ter sido exposta àquele estresse ali. Pode ser um estresse único, pode ser às vezes uma coisa recorrente, mas depois disso, a coisa aconteceu em outubro de 2024, no meio de 2024, e agora eu estou tendo uma reação, a gente não vai chamar isso de transtorno de adaptação. Ele ocorre dentro de 3 meses do estressor e, como eu estava dizendo, ele pode ter características ansiosas, pode ter características depressivas, pode até misturar as duas coisas também, às vezes pode ter mudanças de comportamento, mas não é raro que ele tenha características depressivas, sobretudo quando a gente está falando de uma perda. E às vezes isso vai se perpetuar. A gente inicialmente achava que era um transtorno de adaptação, mas a coisa passa, o tempo passa e a pessoa não melhora, não melhora. O transtorno de adaptação usualmente vai melhorando com o tempo. Se a pessoa não melhora, a gente pode até mudar o diagnóstico para depressão, sim. Eu queria retomar, doutor Daniel, o nosso levantamento aqui, feito pela sala digital Band Google, mostrando o interesse das pessoas na internet em relação a esse assunto, porque tem boas perguntas, inclusive, para eu repassar para você de novo. A gente vai colocar na tela, para quem está acompanhando pelo YouTube, uma das principais dúvidas das pessoas em relação ao transtorno de adaptação é se ele tem cura. Dá para a gente falar numa cura, ou mesmo em uma adaptação ao longo do tempo, ou em sintomas que podem ir e voltar ao longo das fases, doutor? O transtorno de adaptação, em princípio, tem cura, sim. A gente vai falar de uma reação, como eu disse no primeiro bloco, só retomando aqui, que começa dentro de 3 de a pessoa ter passado uma situação estressante, única ou até mesmo recorrente. Isso pode afetar ela, ou às vezes pode afetar até a família, né? Afetar pessoas em volta, dependendo ali da situação. Mas o que é interessante, Rô, é que cessado esse estresse, retirada aquela situação ou resolvida, né? Às vezes alguém faleceu, por exemplo, é uma mudança, é uma situação estressante, não vai resolver, a pessoa não vai voltar à vida, mas o tempo vai passando
E após a exposição àquela situação, em torno de 6 meses existe até 6 meses, né, existe a recuperação. Às vezes a pessoa nem se trata, ela passou ali por uma situação específica, teve algum estresse grande, só que foi resolvido, passou a briga, adaptou na casa nova, adaptou na cidade nova, seja o que for, e aí diminuiu aquele estresse, né, recomeçou a vida e ela ainda não fica 100%, ela ainda sofre com aquilo, mas às vezes aquilo, mesmo sem tratamento, em até 6 meses passa. Às vezes até as pessoas perguntam: "Ah, para que vai tratar então, se vai passar sozinho?". Bom, primeiro que a gente não tem certeza se vai passar sozinho, e segundo, para que você vai esperar 6 meses uma coisa que você pode ficar, bem, né, pode melhorar muito mais rápido, você não precisa ficar passando sofrimento, sentindo dor, sentindo aquela ansiedade, sentindo aquele desânimo, aquela perda de energia, quando é uma coisa mais da linha depressiva, durante 6 meses. Se hoje a gente tem remédios que podem fazer isso melhorar muito mais rápido e, no caso do transtorno de adaptação, a gente tira o remédio e a pessoa tem alta curada. Sim, a gente vai colocar de novo a nossa tela aqui da nossa sala digital com as principais perguntas, para ver se tem mais alguma que dá para a gente responder com o doutor, que já explicou o que é o transtorno, da cura também, falou sobre o tratamento. Essa pergunta aqui é um pouco ampla, né, doutor? Como é que o transtorno de adaptação pode afetar a nossa vida, hein? É importante a gente retomar isso, porque vamos só lembrar, e eu acho importante enfatizar, gastar energia, não ficar 100% ao se adaptar a uma situação é normal. Quando isso afeta a nossa vida? Quando o sofrimento ele é persistente, quando ele é intenso, quando ele é desproporcional àquela situação, em que se espera, né, que haja uma ansiedade, uma tristeza. Então, é normal a pessoa ficar, triste quando perde alguma coisa, é normal ela ficar ansiosa diante de uma mudança, mas, isso tem uma coisa meio intuitiva mesmo, que às vezes a gente acha: "Bom, isso faz parte, isso é normal para o contexto", e às vezes a gente fala: "Puxa, mas isso tá demais, tá exagerado, não era para eu estar me sentindo assim", né. Então quando, essa reação é desproporcional, isso também é um sinal e claro que vai prejudicar a nossa vida. Você está sem energia, você está desanimada, você está sem força, isso prejudica seu trabalho, isso prejudica seus relacionamentos, você começa a tratar as pessoas mal, você está muito ansioso, muito preocupado, muito tenso, você não consegue dormir direito, você não consegue relaxar, não consegue aproveitar seus relacionamentos. Então, afeta desta maneira, prejudicando mesmo o entorno da vida da pessoa. E quem eu vi que tinha uma pergunta aí de como tratar, vai depender, claro, dos sintomas que a pessoa está apresentando. Ela pode ter sintomas mais da linha depressiva, mais da linha ansiosa, pode ter sintomas mistos, pode ter sintomas mais comportamentais. Ela está mudando o seu comportamento, ela está agindo de uma maneira muito diferente em função dessa adaptação. Então, aí você vai fazer o tratamento de acordo com os sintomas que a pessoa está apresentando. E a gente falava agora há pouco, né, doutor? Estamos todos em constante adaptação, em meio a tantas mudanças climáticas, mudanças políticas, crises globais, com a sensação diária, talvez, dessa eterna adaptação, com a velocidade também da internet e das notícias que a gente trata muito sobre esse assunto aqui no Humanamente. Esse transtorno tem ficado mais comum, doutor? Ele é frequente? Os médicos sentem isso? Tem como a gente mensurar? Olha, não é um transtorno raro. Na verdade, se a gente pegar na população geral, como ele é um transtorno mais leve, ele tende até a ser mais comum, né. Tem essa regra que até a gente, consegue intuir, né, o ouvinte consegue perceber que é assim, quanto mais grave é algo, mais raro tende a ser. As coisas mais leves são mais comuns. Então, como ele é um transtorno leve, ele tende a ser um transtorno comum. Só que por ser leve e por muitas vezes a pessoa ir percebendo que ele está melhorando sozinho, na maioria das vezes a pessoa nem procura tratamento, porque o sofrimento não foi tão intenso a ponto de frear a pessoa e ela ficar desesperada e buscar um tratamento, ou porque não teve alguém que falou: "Não, olha, você não está bem, vamos lá marcar uma consulta, vamos ver o que é isso que está acontecendo". A coisa vai passando, muitas vezes a pessoa então nem procura tratamento. Por isso que é difícil às vezes você ter uma precisão do número, né, da prevalência do diagnóstico. E claro que isso também varia muito em função do contexto social.
que a gente está falando justamente é um diagnóstico que alia, né, que agrega o biológico, a nossa forma de reagir, os nossos neurotransmissores, a nossa carga genética, mas completamente ligado ao ambiente. Porque são mudanças de vida, são mudanças do nosso contexto, mudanças existenciais, às vezes, como você falou muito bem, Rosa, mudanças ambientais. Hoje se fala até de ansiedade climática, as pessoas começando a ficar muito aflitas com isso. É bom a gente ficar aflito para tentar mudar alguma coisa, mas também não é bom a gente ficar aflito a ponto de ficar paralisado, né? Então, os números variam dependendo do contexto em que a pessoa está inserida. E dá para dizer que na maturidade as pessoas conseguem lidar melhor com as mudanças, doutor Daniel, ou estão, de alguma forma, têm um preparo melhor para lidar com a mudança de realidades? Então, esse transtorno seria mais comum nos jovens? Olha, uma pergunta bem interessante, Rô. Até já tivemos colunas aqui no Humanamente falando sobre sabedoria, né? E como a sabedoria, essa habilidade que a gente tem, essa capacidade de levar em conta o outro, de levar em conta o tempo, de dar a importância devida para as coisas, o peso, né, adequado para cada uma das coisas, ela precisa de tempo para se desenvolver mesmo, né? Tanto que toda caricatura, todo estereótipo, né? Qualquer imagem de uma pessoa sábia normalmente é uma pessoa mais idosa, porque a gente precisa de tempo para lidar com isso. E isso é muito comum também. Eu gosto muito do exemplo de que você está passando na pele, né? De lidar com filhos. E aí, às vezes, a gente fica desesperado com alguma situação com o filho, aí vai falar com os nossos pais, né? E eles, ixi, isso aí não é nada, fica tranquilo, com você era pior ainda, não, e você está aqui, né? Então, como diz o ditado, mais sabe o diabo por velho do que por diabo, né? O tempo realmente ajuda a gente a dar, às vezes, uma importância diferente para as coisas, mas, claro, lembrando que a pessoa mais idosa, se ela está protegida por esse lado, às vezes ela está mais exposta a outros adoecimentos, a outros agravos à saúde mental, né? Outros desafios na saúde mental, às vezes com perda de autonomia, às vezes com o uso de muitas medicações, com doenças crônicas. Então, não estou dizendo que a idade nos vacina contra os transtornos mentais, mas ela pode sim nos ajudar a lidar melhor com essas mudanças. Doutora, a gente estava falando sobre como lidar melhor com essas situações de mudanças, e são tantas na nossa vida, e eu fiquei pensando na terapia, que muitas vezes caminha para conversas em relação ao nosso passado, né? Tem toda aquela coisa de Freud, de buscar explicações nas nossas origens, da família. No caso desse tipo de transtorno, como é que a psicoterapia pode ajudar, também olhando mais para o que a gente está vivendo no presente? Essa é um diagnóstico numa situação em que a psicoterapia pode ser de grande valia. Porque numa terapia bem feita, numa terapia que realmente ajuda a gente, Rô, ela amplia o nosso olhar, ela amplia os nossos pontos de vista. E muitas vezes a gente está reagindo a uma situação, e a gente está reagindo, no caso do transtorno de adaptação, de forma exagerada, não por uma questão, não é mimimi, né? Não é que, perdão, o terapeuta vai dar uma bronca e falar: "Ah, não, isso aí não é nada", não é isso. Mas, a gente está reagindo de forma exagerada, exagerada no sentido de que nos prejudica, não vai aqui um julgamento, mas porque a gente só está encarando, às vezes, a situação de determinado ponto de vista. A gente está olhando por um ângulo, a gente não está conseguindo ampliar ali daquele passo para trás e ver o quadro maior e pensar nos desdobramentos a longo prazo e pensar naquilo que, no que significa realmente aquilo, né? No que aquela situação necessariamente precisa ser interpretada dessa forma. É o velho exemplo, Rô, de um chefe que chega ali na sessão, chega no departamento, dá uma bronca, uma lavada geral em todo mundo, um funcionário sai chorando, outro funcionário fica indiferente, o outro está dando risada, né? Se a bronca foi igual, foi a mesma, por que as pessoas reagem de forma diferente? Por causa dos seus históricos de vida, porque elas interpretaram aquilo de forma diferente, porque aquilo bateu nelas de forma mais forte ou menos forte, e a terapia
pode sim ser uma ferramenta muito importante para a gente fazer essa ampliação dos nossos pontos de vista, a gente repensar, a gente ressignificar aquilo que está acontecendo e dar uma nova dimensão, de maneira que a gente possa reagir sim, não é para ninguém ficar indiferente aos estresses e às mudanças da vida, mas reagir de uma maneira que não nos prejudique. Adequada nesse sentido, né? Às vezes a gente fala assim, reagir de maneira proporcional ou de maneira adequada, parece que a gente está querendo dar a regra que, olha, tem que ser do jeito que o psiquiatra quer, do jeito que o psicólogo quer. Não, não é do meu jeito, do jeito do terapeuta. É de um jeito que não faça você ficar travado na vida, um jeito que não te seja prejudicial no seu dia a dia. É, e tem gente que foge de mudança, né, doutor? Eu já ouvi, tem pessoas que falam, eu odeio mudança. É, dá até um arrepio de ouvir isso, Pois porque é, as mudanças podem ser tão positivas. mudanças, elas são, na verdade, as mudanças são inevitáveis, né, Rô? Uma coisa, lógico que isso vai variar na sociedade, tem gente que é mais, que tem mais gosto pela mudança, né, que vai buscar a mudança, que é pessoa desassossegada, que depois que estabeleceu ali uma rotina, já quer transformar aquela rotina, e tem gente que está no polo oposto, então que quer manter a rotina, quer se manter estável, não quer mudar muito as coisas, e isso está tudo bem, isso faz parte dessa multiplicidade do que é o ser humano. O problema é que, em sendo inevitáveis, como a gente não tem como não mudar, a gente muda, a gente envelhece, os filhos crescem, o mercado muda, o dólar sobe, as coisas, né? As eleições acontecem, as coisas mudam, não tem jeito, o chefe muda, o emprego muda. Quando você é muito avesso, quando você tem muita resistência à mudança, isso pode sim se tornar uma bola de neve. Por quê? Às vezes a mudança nem vai ser ruim, nem vai ser um problema muito grande, mas você já está estressado não pelo que vai acontecer, mas pelo fato de mudar. Você se estressa porque haverá uma mudança. Você nem sabe se o chefe novo que vem é melhor ainda, mas só de mudar o chefe você já fica ansioso. Quando você fica ansioso, você se torna mais preocupado, com um olhar mais negativo. Aí você começa a ver mais problema. Isso aumenta a sua ansiedade. E aí pode se tornar uma profecia autorrealizativa mesmo. A pessoa acaba tendo problema porque acreditava que teria problema. Então, talvez você não seja a pessoa mais amiga das mudanças, que tem esse desassossego, e talvez seja mais aquietada, né? Mais tranquila e não goste tanto de mudança, mas a gente não precisa ter medo disso. Porque, no fundo, na maioria das vezes, a gente consegue se adaptar. O ser humano é muito resiliente, na maior parte das vezes, a gente não vai adoecer por conta disso. Então, não ter tanto medo assim das mudanças pode ser uma boa recomendação. E essa dificuldade de adaptação, dificuldade com o movimento, doutor, que pode ser o transtorno, como você explicou, ela pode e frequentemente está escondendo outros tipos de distúrbios psíquicos também? Nem sempre, às vezes é o jeito da pessoa, e aí tem gente que é mais ansiosa mesmo, então é mais preocupada, é mais tensa, mas isso não causa problema, isso não causa transtorno no dia a dia. Quando vem uma mudança, é a pessoa que fica mais desconfortável, mas não necessariamente vai adoecer e precisar de tratamento. Às vezes sim, esse arrepio às mudanças é porque a pessoa é mais ansiosa, só que uma ansiedade que traz um impacto no dia a dia, e aí é bom a gente ver o que está acontecendo. Como eu sempre digo, na dúvida, é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar. E para esses momentos de ansiedade, durante transições, doutor, a gente pode ter alguns aliados, além dos tratamentos que a gente falou, do acompanhamento médico que pode ser necessário, da própria psicoterapia que apoia também outros momentos da vida, a gente pode ter aliados, como a organização, talvez, ou outros tipos? As medidas gerais contra a ansiedade tendem a ser boas sempre, né, Rô? Então, cuidar do sono, aprender a fazer exercícios de relaxamento, atividade física, tudo isso ajuda de forma geral em momentos de ansiedade, em momentos de impacto emocional. Agora, a conscientização, que é o que foi a tônica do programa todo, né? Saber que as mudanças acontecem, que não necessariamente elas são ruins, que quando elas são ruins, não necessariamente elas são para sempre. A gente se acostuma, a gente volta a entrar naquela rotina, isso vai passar. Então, ter essa consciência de que a gente não precisa necessariamente ser tão afetado pelas mudanças, talvez se organizar, se planejar, colocar no papel
lados bons, tentar ver lados bons dessa mudança. Eu não queria, mas já que aconteceu, quais são os aspectos positivos? Tudo isso podem ser exercícios que ajudem as pessoas nessas fases de transição. E nessas fases de movimento que aconteçam ainda mais em 2025. Doutor Daniel Barros, obrigada por mais um programa Humanamente, que os ouvintes também podem acompanhar pelo YouTube, pelas imagens do YouTube, programa gravado na sala digital da Band e na versão em podcast. Um beijo, doutor, até semana que vem. Até, tchau, tchau.